3 sinais de que está na hora de recomeçar. Por quê? A maioria das pessoas ama começar algo novo. Agora, raramente alguém gosta de recomeçar. Vamos falar sobre isso e entender o que organização tem a ver com recomeços? Eu me chamo Juliana Santana, eu sou a Ju da Vai Dar Tudo Certo. Se você também gosta de organização para viver melhor, já se inscreve aqui no canal. Recomeçar geralmente significa que alguma coisa não deu certo na nossa vida. Pode ser uma relação, pode ser a carreira, pode ser a pessoa que você se tornou que não cabe mais na sua rotina. E é aqui que muita gente trava por 2 motivos. Primeiro, medo. Eu não sei o que vai acontecer se eu mudar. E aí, é melhor ficar do jeito que tá, mesmo estando mais ou menos, do que assumir o novo. Aí, por medo, a gente não muda, a gente trava. E o segundo motivo, às vezes, é vaidade, é orgulho. Porque, poxa, se eu assumir que a relação não deu certo, que eu estudei tanto, que eu investi tanto nessa carreira para ser professora de inglês, como foi o meu caso, e agora eu vou mudar? Por quê? Como que se faz isso? E é nessa hora também que organização entra para que a gente ganhe mais autoconfiança, coragem e tome a atitude certa. Tem uma verdade que incomoda: a vida muda, fato. E é por isso que a gente vai falar sobre esses 3 sinais. E presta atenção se nesse exato momento você não está passando por um deles. Porque tem uma outra verdade, para mim pelo menos, que não existe recomeçar ou começar do zero. Quando a gente recomeça, é um começo com mais consciência, com mais presença e muito mais maturidade. Então vamos lá? Vamos começar pelo primeiro sinal de que está na hora de recomeçar? O primeiro sinal é quando você faz tudo o que tem que ser feito, você segue a rotina, trabalha, cumpre com os prazos, faz até as suas pausas, mas você não acredita mais no que você está fazendo. É um sinal silencioso. Ele não acende nem uma luzinha amarela às vezes, a gente simplesmente segue, mas aí fica automático demais, é muito esforço para pouco resultado e você não lembra mais por que você está fazendo. Pode ser cansaço, aí para tudo, faz uma bela pausa e volta analisando se ainda faz sentido para você, ou pode ser não é mais o que você acredita mesmo, você mudou, o contexto mudou. E aí? Como começar? Organização nesse caso aqui vai começar pelos seus valores. Aquilo que você está vivendo todo dia engloba, enquadra o que você valoriza? Por exemplo, família, saúde, cinema. Pode ser um motivo que para você é bobo, mas se você ama cinema e você nunca vai, para que você está fazendo o que você está fazendo? É hora de recomeçar. Esse segundo sinal é muito parecido com o primeiro, porque você faz tudo, só que agora sem pausa. Vive na correria, sabe? E nessa situação, eu lembro bem de uma Juliana que já viveu e tinha assim até um orgulho em dizer: eu não tenho tempo para isso. Ou, nossa, eu tô exausta, eu trabalhei tanto hoje, eu nem almocei. Como se fosse assim uma grande vantagem na vida. E a pergunta que eu faço é: para onde você vai com tanta pressa? Porque você não vai sustentar esse ritmo alucinado se não tiver sentido. Às vezes acontece de a gente passar por um momento de correria, de exaustão, mas é a hora de parar, rever. Tá fazendo sentido? Eu tô levando comigo as pessoas que eu amo e para onde eu tô indo com tudo isso? Porque o tempo vai passar, com ou sem a nossa permissão. E aí, você tá feliz com os seus resultados? Talvez seja a hora de recomeçar. E o terceiro sinal é quando a pessoa que você se tornou não cabe mais na rotina que você vive. Geralmente esse recomeço tem a ver com mudanças assim mais radicais. Você se casou, ou de repente você se divorciou, você teve filhos, você fez uma mudança radical de carreira. E aqui eu lembro de Juliana de novo. O que aconteceu? Eu ganhei
meu segundo filho e continuei com a mesma rotina alucinada que eu acreditava ser a certa quando eu não era casada e quando eu não tinha filhos. Eu trabalhava 10, 12 horas por dia, eu amava viajar e estudar muito, além do trabalho. E com 2 crianças eu achava que eu ia continuar fazendo tudo e cuidando dos filhos. Foi exatamente nesse momento que organização apareceu na minha vida. Não tem como esticar as 24 horas que a gente tem. Tem como distribuir melhor. Mas se eu durmo 8 horas por noite, se eu trabalho 10 horas por dia, não sobra muito tempo para cuidar dos filhos, pelo menos do jeito que eu gostaria. Nessa hora, reorganização é uma questão de sobrevivência. Ela é essencial. Para tudo, dá uma pausa e reavalia. De repente, para aquela Juliana que não era casada e não tinha filhos, trabalho era essencial, vinha em primeiro lugar, preenchia um tempo que eu tinha. Quando eu casei, tive filhos e queria cuidar mais de mim, trabalho tinha importância, mas não vinha em primeiro lugar. Só que eu não mudei a rotina, então eu continuei numa correria que me fazia muito bem quando eu tinha valores diferentes. Fazer essa reorganização, às vezes pedir ajuda profissional é essencial para você não acabar doente ou mudando de carreira por falta de opção. Para tudo agora, reavalia e escolhe como continuar valorizando a sua saúde, quem você ama e a sua carreira, se para você for importante. A vida não muda só porque o tempo passa. A vida muda quando você decide agir diferente. O que já acabou na sua vida e está na hora de virar a página. Gostou desse conteúdo? Então curte esse vídeo e compartilha com quem precisa recomeçar. Um beijo e até o próximo vídeo.